Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e uma das coisas que mais vem preocupando os candidatos é a avaliação psicológica. Algo que até eu sinto que no meu tempo reprovava menos, né? Minha avaliação psicológica que eu fiz lá na PRF em 2011, mais ou menos, eu sinto que reprovou muito menos gente do que hoje, que tem um índice de reprovação muito grande. E o resultado disso é que eu fiz uma enquete aqui no meu canal e a grande maioria das pessoas fica mais preocupado até com a avaliação psicológica do que com o teste físico, né? Então, tamanha a preocupação das pessoas. E essa semana, a última semana, eu fiz uma live Desafio nos Concursos Policiais, que eu discuti cada etapa com pessoas que reprovaram, que tiveram experiências ruins aí no exame psicológico. E uma delas foi o Alexandre Muniz, que estudou no ITA, participou de construção de satélites, primeiro lugar na AFA, primeiro lugar no Colégio Naval, fez vários exames psicológicos, talvez até diferentes desse da PRF, e foi fazer o exame psicológico da PRF e reprovou. Então ele é uma pessoa com muita experiência de vida e que trouxe a resposta à grande pergunta que as pessoas fazem, que é: eu devo estudar para o exame psicológico? Então ele trouxe essa resposta e eu vou colocar esse trecho aí que foi bem bacana. Vou deixar o link também aqui embaixo dessa conversa inteira, que foi uma conversa sensacional. E depois eu quero trazer também uma visão de um especialista, do Dr. Agnaldo Bastos, que é do escritório especializado em direito administrativo, especializado em concurso público, que tem uma vasta experiência em diversas fases do concurso público, impugnando essas fases, e ele também trouxe uma reflexão sobre se eu devo estudar aí para a fase de avaliação psicológica. Então, segue lá e bora estudar. Essa é uma pergunta difícil de responder, Guilherme. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a resposta em duas etapas. Eu acho o seguinte, existem os exames, os testes de raciocínio, tá, e os testes de atenção. Para esses testes, eu acho válido, tá, que a pessoa que absolutamente nunca teve contato com isso na vida, nunca fez um psicotécnico e por aí vai, eu acho válido que a pessoa tente se familiarizar com ele, tá? Porque, um exemplo, o teste de raciocínio espacial é o teste do cubo mágico. Então, você tem diversas questões onde você tem que marcar, ok, isso aqui representa esse cubo em que eu fiz uma rotação, ou que eu fiz 2 rotações, ou que fiz 3 rotações. Cara, tem gente que resolve cubo mágico desde que tem 5 anos de idade. Esse cara vai ter muita facilidade com esse teste especificamente. Tem gente que nunca pegou um cubo mágico na mão. Com certeza, quando ele for apresentado pela primeira vez aquele teste, ele pode ter alguma dificuldade. Tá? Então, eu acho válido, para esses testes, a pessoa tentar saber o que vai aparecer para ela lá na hora, tá? Para ela não ser pega de surpresa. Então, nesse sentido, eu acho que, sim, eu acho interessante estudar para avaliação psicológica. Tá? Só que aí vem a segunda parte da resposta. Esses testes, todos eles, tá? Tanto os de atenção, memória, raciocínio, etc., eles são padronizados. Tá? Então, o teste tem que ser aprovado pelo Conselho de Psicologia e ele precisa ser aplicado exatamente como aprovado. Você não pode sequer mudar a ordem das questões. O teste do cubo mágico é o teste do cubo mágico. Você tem aquela quantidade X de questões ali, se não me engano, acho que eram 10 questões no cubo mágico. Tá? E, cara, se você estudar o teste do cubo mágico e decorar o gabarito, e quando você chegar lá, ok, esse é o teste do cubo mágico que eu decorei o gabarito. Você pode simplesmente transcrever o gabarito e gabaritar o teste. A ética disso é algo que cada um tem a sua própria opinião, mas que eu acho que é no mínimo questionável. Né? Então, eu não estudei para avaliação psicológica, tá? E eu não sei como alguém estudaria para uma avaliação de personalidade especificamente, tá? Mas eu não julgo quem estudou ou quem até mesmo decorou gabaritos para aplicar
para transcrever o resultado lá na hora, tá? Porque, cara, com toda a sinceridade, você joga limpo com quem joga limpo com você. Se você está jogando limpo com alguém que está jogando sujo com você, você não é honesto, você é burro. E, infelizmente, a avaliação psicológica, tá, nos moldes como é feito, mantendo absolutamente tudo em sigilo, eu não considero que seja um jogo limpo. Tá? E acho que diversas outras pessoas devem compartilhar dessa mesma opinião que eu. Então, de certa forma, é válido. A pessoa se preparou para o concurso, a pessoa passou na etapa objetiva e discursiva, passou no TAF, que, especificamente na PRF, não é um TAF fácil. Tá? Sim. Ela dedicou tempo, ela dedicou dinheiro, ela fez os exames médicos todos, que eu, pelo menos, gastei por volta de uns R$4.000 em exames. Né? Pelo menos eu sei que a minha saúde está maravilhosa, está perfeita. E ela não quer cair no exame psicotécnico por conta de uma etapa do concurso que possa ser, talvez, injusta com o candidato. Então, ok, ela se adianta, ela faz o que precisa fazer, independente de considerar aquilo certo ou errado, para que seja aprovada. Aí a gente entra numa outra pergunta que eu não sei se é interessante agora, né? Ok, se o exame psicológico é tão sujeito a ser burlado, mais um questionamento de se ele realmente é válido, né? Mas, enfim, essa é a minha resposta, tá? Então, eu não vou dizer pro Thiago se ele tem que estudar ou não. Esse é o meu ponto de vista sobre estudar para avaliação psicológica. E a partir daí, eu acho que cada pessoa pode tomar a sua decisão partindo de um ponto onde essa decisão seja uma decisão informada, né? Seja uma decisão educada, não seja uma decisão cega, como foi o meu caso. Eu simplesmente não sabia o que encontrar na avaliação psicológica. Queria até fazer uma consideração sobre essa questão de se estudar para uma etapa se é ético ou não, né? Essa é uma questão interessante, mas de qualquer forma eu acho que é prudente do candidato, pelo menos, ele se familiarizar com testes psicológicos, até porque para cada etapa do concurso, o candidato ele estuda através de uma metodologia. Se ele vai fazer, por exemplo, uma prova objetiva, se ele vai fazer uma prova de múltipla escolha, é bom ele fazer questões de múltipla escolha. Se ele vai fazer uma questão certo e errado, né, como o Sebrasp, é importante ele se familiarizar com aquele tipo de estudo. Uma prova discursiva, se ele vai fazer uma redação, são questões discursivas, é importante ele se familiarizar com aquele tipo de abordagem, porque muitos candidatos, eles têm preparo psicológico para exercer a função, só que por uma questão, às vezes, na hora da prova, do teste psicotécnico, às vezes o fiscal, principalmente a maneira como o fiscal explica, se o candidato, de repente, ele se depara com um teste onde ele nunca viu, tem situações, por exemplo, o teste palográfico ali, né, dos pauzinhos, aí o candidato não sabe, nossa, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que fazer devagar, eu tenho que fazer mais forte, mais fraco, e aí o candidato, ele fica ali no escuro, diante do desconhecido, e isso pode até abalar ele psicologicamente e comprometer o teste, né, então essa é uma questão importante a ser refletida, não no sentido do candidato estudar para memorizar ali a pontuação, mas no sentido dele familiarizar como que é o teste psicológico para ele não ser pego de surpresa e ele expressar quem ele é ali no teste psicológico, mas estando de certa forma preparado. Então eu acho que é interessante essa preparação nessa perspectiva, não numa perspectiva de burlar o teste, não numa perspectiva de alterar, mas sim numa perspectiva de se preparar para algo que não seja, para não ficar tão desconhecido, para não ficar tão no escuro aí para o candidato. Então, bacana. E só complementando, doutor, me lembrou do meu teste psicológico para PRF, porque assim, esses testes eles são feitos numa perspectiva industrial, assim. Você vai e fica uma tarde inteira, um período muito longo fazendo uma série de testes. Imagine, se você responde 120 numa prova objetiva, num teste psicológico você vai responder
mais de 300 questões, claro, é diferente, né? Mas assim, você vai ter que pensar tudo, fora todos os exames, e assim, se é cansativo para você, é cansativo para o examinador também. Esse aluno que eu acompanhei, uma das coisas que foi questionada é que um examinador pode ter errado um tempo de um exercício que foi passado, porque imagine, os examinadores têm que fazer várias provas também, às vezes ele não está tão bem preparado, às vezes puxou um tempo errado ali, tudo, então é muito interessante essa preparação dentro desse contexto que você falou, levando em conta tudo isso, né? Todo esse fator que é tão cheio de provas e tão num dia só, né? Isso complica muito o candidato, né?